Olá, meus caros. Vamos falar nessa oportunidade sobre igreja que salva. Na realidade, não salva coisíssima nenhuma. Nenhuma placa denominacional salva alguém, já digo, de antemão. Leamos o texto sagrado, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que nos diz: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A única pessoa que pode salvar é Jesus Cristo. Igreja alguma, placa de denominação alguma, missionário algum, pregador algum, pastor, padre, bispo, pregadores, pastores, ninguém pode salvar. Nem eu não posso salvar você, nem a minha pregação, se você não decreta, por exemplo. Se decreto que for uma pregação de Deus, sendo a voz de Deus falando na minha, aí tudo bem. O missionário Davi Miranda, um dos erros dele, dizer: a igreja Deus é amor, ou a igreja pentecostal Deus é amor, é de Deus e é a única que salva, que Deus escolheu para salvar todos os povos e tal. E nas outras não vai haver, ou não vai haver salvação. Dizia indiretamente e às vezes até diretamente essa inverdade. Sendo que o mesmo era católico e aprendeu um pouco do catolicismo, dos padres do passado, de outrora, para pregar essa heresia que eu, no início da minha conversão, até cria piamente que era só a Igreja Deus Amor, que era de Deus porque tinha doutrina. Na realidade, não era só a Igreja Deus Amor que tinha aquela doutrina. Segundo ponto, a igreja não salva, quem salva é Jesus Cristo. Terceiro ponto, o missionário, quando pregava, deveria ter dito ou dizer: olha, irmão, se você aceitar essa doutrina aqui, você vai ser salvo. Não ser membro da igreja, Deus amor. Às vezes, até quando as pessoas aceitavam Jesus, ele dizia, fazia as pessoas dizer: eu aceitei, vou congregar na única igreja, na santa, a igreja pentecostal do Deus amor. Aí ele morreu, acabou tudo. Os filhos não deram nada, não teve sucessor, não deixou sucessor. Ele mesmo, por falta de sabedoria e de vigilância, expulsou os que poderiam ser sucessores dele, como por exemplo o irmão Johnny, não é para exaltar ele, mas tinha a mesma pegada doutrinária que o missionário Davi Miranda, dentre outros. Agora, na família, ele não ia encontrar ninguém parecido, não. A grande verdade era essa. Todos os familiares do missionário pecaram e queriam uma doutrina diferente daquela que o mesmo pregava. Eu estou preparando um vídeo para falar sobre Davi Miranda Filho. Já falei aqui um pouco no canal, falei no outro, mas eu acabei sabendo de algumas coisas agora. E ainda tem gente que acredita que o Davi Filho nunca pecou, né? Nunca adulterou. Bom, porque o fanatismo deixa a pessoa cega, assim como o fanatismo de futebol, o fanatismo de política, fanatismo religioso, a idolatria a pregadores, a pastores, a padres, é uma erva daninha, é uma coisa muito perversa que pode interferir na salvação. Por exemplo, se as pessoas tiverem apreço pela minha pessoa, gostarem de mim por ter carisma, eu posso estar aqui em pecado, bem pecadão pregando e muitos vão dar crédito para mim. Posso estar enganando, roubando, adulterando, fazendo isso, fazendo aquilo. E a pessoa, mesmo que mostre as verdades para ela, ela vai dizer: não, é fake news, é montagem, é isso, é aquilo, aquilo outro. Ela não consegue ceder para a verdade. Ela tem que criar um bloqueio mentiroso, algo que seja fictício, para continuar vivendo naquela fantasia. Então, meus caros, fique claro: igreja alguma salva. Se algum pregador ou pastor disser que só na sua igreja que tem salvação, só os membros e obreiros da sua igreja vão ser salvos, isso é uma heresia, é uma mentira. O Senhor vem buscar um povo lavado, remido no sangue do Cordeiro, um povo zeloso, especial de boas obras, e que pode estar em toda a face da terra
e em várias congregações ou até não congregando. Essa é a grande verdade. Porque a doutrina do Senhor é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Não é a igreja católica, não é a igreja evangélica que salva, sim a pessoa bendita de Cristo Jesus. E a doutrina que às vezes muitas pessoas falam, na realidade, são, em alguns pontos, fardos de homens para oprimir pessoas, para deixar as pessoas alienadas e eles se aproveitarem desta fragilidade do povo, da ignorância do povo, no caso. Agora, não é por conta de você saber, por exemplo, de alguns podres, de coisas equivocadas das instituições que você vai abandonar Cristo. O autor e o consumador da sua fé é Jesus Cristo. Como eu disse, eu li aqui, ele é a salvação. Então corre ao Senhor Jesus. E respeite também pessoas, porque às vezes você pensa, ah, naquela igreja tem erro. Ah, na outra tem erro. Mas também tem gente certa lá dentro. Tem um joio e tem um trigo. Eu trago aqui algumas informações de fatos lamentáveis que aconteceram na própria PDA qual eu congreguei. Mas tem coisas boas também. Eu estou falando. Tem homens e mulheres de Deus na IPDA. Como não tem também. Assim como tem e não tem na Assembleia de Deus, na Congregação Cristã do Brasil, na Renascer, na Universal, na Internacional da Graça, na Poder Mundial e por aí vai. Agora, quem não é equilibrado vai achar, não, essa igreja é o diabo, essa igreja é o pandemônio. Não, não é igreja, é o pandemônio. É que existe em qualquer corporação, em qualquer lugar, pessoas boas e pessoas ruins. Agora, por que se denuncia as coisas equivocadas? Exatamente para que elas não venham a ser repetidas. Para que o povo venha também estar mais esclarecido e não venha ser enganado por heresias. Eu percebo aqui nos comentários muita era de exagero, pessoas enaltecendo as suas denominações, achando que as suas denominações são mais perfeitas, por exemplo, que a IPDA, que eu menciono aqui muito porque eu congreguei lá. Mas não é a mesma coisa que a IPDA, às vezes até pior que a IPDA. Não estou defendendo a IPDA, mas estou dizendo que é a verdade. Aí outros ficam dizendo, metendo pau na IPDA e dizendo que não presta, não presta, não sei o quê, não sei o quê, e que acham que é melhor estar fora de tudo quanto é tipo de religião e ainda querem impedir que as pessoas vão se congregar. Isso é errado, porque quem é de Deus pode estar congregando ou não congregando, permanece na mesma fé, na mesma doutrina, no mesmo batismo, no mesmo amor, como diz a palavra em Efésios, aos Efésios. Se eu não me equivoco, aos Efésios 4, nós vamos até ler. Será os Gálatas ou os Efésios, acho que é a unidade da fé, exatamente, os Efésios 4 em diante. Então, seja equilibrado, é um fruto do Espírito. Aí tem pessoas que decepcionam com uma coisa que o homem fez, pois é, mas o homem é falho. Tem que olhar para o autor e consumador de Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Tem pessoas que olham para você porque você não está na igreja, você está rebelde, você não está com Deus, está na perdição. Não é assim. Porque às vezes você pode estar dentro da igreja e estar fazendo coisas piores. Então, igreja não salva coisa nenhuma. Quantos crentes e de várias denominações estão lá dentro apenas um cascalho, apenas um terno na gravata, no guarda-pó das obreiras, no caso das mulheres, e não dão bom testemunho, não tem Cristo em si. Já outros que estão fora dão bom testemunho, configurando aquilo que Jesus disse: os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz, e os filhos das trevas podem virar filhos da luz. Os últimos serão os primeiros últimos, porque a salvação depende da pessoa, se ela aceitar, abraçar a oportunidade que Cristo dá, o convencimento que vem a partir do Espírito Santo, pronto. Tem gente que quer dizer até mesmo quem vai ser salvo, quem não vai ser, coisa que a Igreja Católica faz. O padre diz quem é santo, quem não é, quem deve ser canonizado, quem não deve ser, quem foi para o céu, quem não foi. Que poder tem o Papa para fazer isso? O padre, quem quer que seja, pastor. O único poderoso para tal é Jesus Cristo e nada mais, meus caros. Isso que eu estou falando, você não ouve em igreja, você não ouve em missa, em nada. Igreja Católica. Porque é a verdade. A verdade não é falada. É bom estar alienando o povo. No próximo vídeo eu vou falar sobre Leandro Carnal aqui nesse canal. E a mensagem dele mais edificante do que muitos pregadores atualmente, que fala do Cristo não com zombaria, mas com verdade, mesmo dizendo que não é cristão. No caso desse, configura os filhos das trevas, são mais prudentes que
ou os da luz. Então tá aí, meus caros, a mensagem. Não se ofenda, entenda, procure enxergar a palavra do Senhor, não fique aí com idolatria, placa de igreja, a missionário. Quem quer que seja, pode ser missionário de outras denominações, também são chamados de missionários, a pregadores, nada. Adoração em espírito e verdade só a Deus. E reverência a Jesus, ao Senhor, orando a Deus Pai em nome de Jesus, que a benção virá com toda certeza e alcançaremos a bênção das bênçãos, que é a vida eterna. Deus abençoe a todos e até a próxima.